Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de Biologia. Eu sou o professor Daison Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 17. Objeto de conhecimento, sistema respiratório. E no detalhamento, nós vamos ver os componentes do sistema respiratório, fisiologia da respiração e doenças do sistema respiratório. Então, caderno e caneta na mão e vamos aí para a nossa aula. Vejam vocês, olha, onde eu estou, como vocês já estão espertos em saber reconhecer, né, os sistemas do corpo humano. O que vocês acham que é esse daqui que está atrás de mim? Olha só, o que órgãos estão aparecendo, que órgãos estão aí compondo este sistema? E vejam vocês que eu estou aqui bem no meio deles, né? Então, nós temos aí, ó, uma pergunta, já para iniciar a nossa aula. Por que respiramos? Então, o sistema respiratório, ele é composto por um conjunto de órgãos, né? E nós temos aqui já os pulmões, né? Os bronquíolos e cada vez mais nós vamos detalhar sobre os alvéolos e ali é onde vai acontecer as trocas gasosas. Mas nós vamos aí iniciar a nossa viagem aí pelo sistema respiratório. Vejam que ele é um conjunto de órgãos responsáveis pela absorção de oxigênio e pela eliminação de dióxido de carbono do corpo humano. Ele desempenha um papel essencial na entrega de oxigênio necessário. Olha só, olha aqui novamente voltando o oxigênio, né? Eu já comentei, né, também sobre ele e o dióxido de carbono, o CO2, e que eles são, o oxigênio ele é importantíssimo, ele é necessário para a respiração celular. Então vejam bem que eu já estou aqui, ó, apresentando a vocês que este processo ele vai ocorrer lá nas células, tá? Ele vai ser composto por 3 etapas. Aí nós vamos ter lá, tanto no processo de respiração celular, vamos ter o ciclo de Krebs, vamos ter a fosforilação oxidativa entre as etapas desse processo de respiração celular. E também tanto é importantíssimo na remoção de resíduos metabólicos. Esses resíduos metabólicos, o próprio nome metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas. E quando falamos de resíduos metabólicos, nós estamos nos referindo aos produtos de eliminação, os produtos que fazem parte ali do resultado dessas reações químicas e que não são mais utilizadas, não são mais necessárias para o nosso corpo, tá? Então, o sistema respiratório ele é composto aí por um conjunto de órgãos que vocês podem observar aí na nossa ilustração aqui ao lado. Então, nós temos, iniciando pelo nariz, né, onde também é um órgão que vai acontecer a inspiração, né, e também a expiração. Mas vamos iniciar o processo. Essa inspiração, essa entrada de ar pode acontecer pelo nariz e também, como está apresentado aí, pela boca. Aí depois vai seguir pela faringe, pela laringe e chegaremos nos pulmões. Nós vamos ter o pulmão direito, o pulmão esquerdo e dentro dele nós vamos ter toda uma arquitetura, né, de órgãos, de estruturas que são os brônquios, uma árvore de brônquios, vamos dizer assim, tá? E lá na ponta nós vamos ter os bronquíolos e também os alvéolos,
tá? Esta composição, toda essa estrutura aí que vocês estão observando, de órgãos que compõem o sistema respiratório, é todo o trajeto que vai ocorrer para, a partir de lá da ponta, que são os alvéolos, vai acontecer as trocas gasosas. Também faz parte aí o diafragma, onde ele vai estar dando suporte, ele vai estar favorecendo, nesse processo de respiração, a movimentação dessa caixa torácica aí, onde estão ali protegidos os pulmões, né? Os órgãos que compõem ali o sistema respiratório. Vamos detalhar aí um pouco mais sobre os brônquios e bronquíolos e os alvéolos. Vejam aí, tá? Todo esse processo, ele vai estar diretamente, digamos assim, sendo realizado aqui, ó, nos alvéolos, tá? Essas estruturas, elas possuem uma alta vascularização. A vascularização é uma grande quantidade de capilares e por esses capilares que é onde passa, né, o sangue, é onde esse sangue vai ter contato com o tecido, né, destes alvéolos e ali vai acontecer trocas gasosas. Então, neste processo de trocas gasosas, nós já temos aí uma interação, ó, uma ligação direta com o sistema circulatório. Porque os capilares, né, eles vão ali fazer essas trocas gasosas e quando ele está rico, esse sangue, após as trocas gasosas, digamos, com a entrada, com a captura de oxigênio, e quando esse oxigênio, esse O2, essa molécula, né, de O2, ela vai se juntar às hemácias, formando a oxihemoglobina, a hemoglobina ela é uma proteína globular que vai ser importante, digamos, nesse processo de levar o oxigênio, que acabou aí de acontecer essas trocas gasosas nos alvéolos, ele vai levar para todo o corpo humano. Então, o oxigênio vai chegar lá em todas as células, uma a uma, por essa rede de capilares. E ali, lá nas células, vai haver deixar o oxigênio e receber o gás carbônico, né, o CO2, dióxido de carbono, para poder ele vir aqui até os alvéolos que eu acabei de apresentar para vocês e vai, no caso, as trocas gasosas já é de eliminar o CO2 e esse vai ser, digamos, vai para o meio externo pela expiração, que é o processo em que esse CO2 vai ser eliminado, vai ser levado para o meio externo do nosso corpo, tá? Então, nós estamos aí detalhando e vamos avançar um pouco mais nos componentes do sistema respiratório. As vias aéreas superiores, elas vão incluir ali o nariz, tá? As cavidades nasais, a faringe e a laringe, tá? Então, nós temos aí a denominação, o conjunto de órgãos que são as vias aéreas superiores. Essas estruturas ajudam a filtrar, umedecer e aquecer. Olha só, funções que essas estruturas das vias aéreas superiores, elas ajudam, elas participam desse processo em filtrar, umedecer e aquecer o ar inspirado, e nós já sabemos que a inspiração é o ato de puxar o ar, né? Ó, vou fazer agora. Puxar o ar, façam aí, né? Cada um de vocês, puxem esse ar para dentro dos pulmões. Você está aqui inspirando antes de chegar lá aos pulmões, tá? Então, na sequência, nós vamos ter aí as vias aéreas inferiores. Essas vias aéreas inferiores, elas compreendem a traqueia, os brônquios, bronquíolos, os alvéolos e os pulmões, tá? Então, todos esses órgãos aí, eles vão compor as vias aéreas inferiores. Elas já estão lá dentro da nossa caixa torácica, né?
E assim eles vão compor, já são estruturas já dentro lá do nosso corpo e nos pulmões, cada vez mais chegando até os alvéolos, é onde vai acontecer as trocas gasosas. Então essas estruturas aí, elas são responsáveis, como eu acabei de citar para vocês, pela troca gasosa. E essa troca gasosa, nós temos aqui o quê? Olha só, o gás oxigênio, que está sendo, no caso, trocado, ele vai ser capturado para o interior do sangue, tá? E o CO2 vai ser eliminado nesse momento. Então, do sangue, ele vai passar para os alvéolos e vai ser eliminado ali também pelos pulmões, pelas vias aéreas superiores, no caso, o nosso nariz. Então, nós vamos inspirar. Então, quando inspiramos lá nos alvéolos, o oxigênio é capturado pelos capilares e, neste mesmo momento, o CO2 é eliminado e vamos expirar aqui, vamos soltar, eliminar, lançar para o meio externo, tá? Então, nós temos agora aí um fluxograma que vai apresentar para vocês, e não estou repetindo, cada vez mais aqui comentando com vocês, para que vocês possam anotar, para que vocês possam fixar aí esses órgãos que participam do sistema respiratório. Então, nós temos as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, né? Cada um destes, ó, traqueia, aí brônquios, bronquíolos, alvéolos e os pulmões. Todos estes são órgãos que participam, que compõem aqui todo esse sistema aqui respiratório, né? E com função importantíssima para as trocas gasosas e no processo de respiração celular, mantendo as células vivas com suas atividades, né, metabólicas, suas reações químicas, que são realizadas lá pelas organelas citoplasmáticas, né, cada uma com suas funções, e também ali para que todo o processo de manutenção, né, da vida nossa, seres humanos, e também dos seres vivos, porque todos eles têm trocas, né, formas de respiração e de trocas gasosas também, tá bom? Vamos citar aí que essas trocas gasosas, elas podem ser realizadas por brânquias, por exemplo, para peixes que são aquáticos, tá? Elas podem ser realizadas de forma cutânea pelos anfíbios, né? Alguns anfíbios como sapos, anelídeos, também minhocas, pela pele vai acontecer essas trocas gasosas, tá? Nos seres humanos, ela é realizada pelos pulmões. Então, né, nos mamíferos também, eles são realizados pelos pulmões, tá? E aí, nós temos também outra forma pelos insetos, que é realizado pela traqueia, lá nos insetos, em artrópodes terrestres também, tá? Então, os seres vivos todos precisam realizar, eles têm seus próprios sistemas de respiração, né? Seu sistema respiratório, onde ocorrem esses processos de respiração e essas trocas gasosas também. Vamos ver aí sobre os movimentos respiratórios que nos seres humanos participam os pulmões, né? Então, nós temos os movimentos respiratórios, eles garantem a entrada e saída de ar dos pulmões. A ação do diafragma, né, e dos músculos intercostais na nossa caixa torácica permite a entrada e saída de ar dos pulmões. É quando nós temos esses processos de inspiração. Então, quando nós inspiramos, nós aumentamos a nossa caixa torácica, né? Então, o pulmão se enche de ar, e quando nós expiramos, ou pelo nariz, então nós fechamos aqui o corpo, então nós estamos tirando todo esse ar de dentro dos pulmões, tá? Então, vamos ver sobre esses movimentos respiratórios. Nós temos aí a inspiração, tá? Na inspiração, ele é o processo pelo qual o ar rico em oxigênio é levado para dentro dos pulmões
Isso ocorre quando os músculos, né, que são resistentes ali, como o diafragma, e os músculos intercostais, eles se contraem, aumentando o volume da caixa torácica e exercendo a pressão dentro dos pulmões, permitindo a entrada de ar, tá? Então, aí é a inspiração. Agora, nós temos o processo de expiração. Na expiração, já é o contrário. Então, já é o ar que ele é rico em dióxido de carbono, CO2, né? O gás carbônico, ele é expelido pelos pulmões, ele é lançado para o meio externo. Isso ocorre quando os músculos resistentes relaxam, fazendo com que o volume da caixa torácica diminua e a pressão dentro dos pulmões aumente, forçando o ar a sair. Então, se nós fôssemos aí fazer uma atividade de inspirar e expirar, todos vocês podem realizar aí, né? Nesse exato momento, você vai perceber esses movimentos todos, né? Que eu comentei, né? E desse aumento ali, dessa entrada de ar para os pulmões, ou também o esvaziamento dos pulmões. Então, nós temos aí na ilustração esses processos ocorrendo. Ó, a entrada do oxigênio, tá? Nesse oxigênio vai haver aí o lançamento, a expansão dos pulmões, e aí neste processo todo tem a participação do músculo e do diafragma, em que ele vai permitir essa expansão. E o contrário, né, na expiração, todo esse gás carbônico, né, esse dióxido de carbono, ele vai ser eliminado, lançado para o meio externo, e também vai haver ali a contração do diafragma e a possibilidade, né, o esvaziamento desse ar dos pulmões, eliminando para o meio externo aí um produto de excreção, um resultado aí da respiração celular, que é o CO2. Tá? Então, nós vamos ver aí uma animação, né? Todas as estruturas, vejam, né? Em que nós temos aqui, ó, a localização do sistema respiratório. Vejam que nós temos muito aqui, ó, a entrada de ar pelo nariz, né? Desse nosso boneco aqui, todo mostrando as estruturas internas, tá? E aí nós vamos começar a apresentar aí a caixa torácica e o diafragma lá embaixo, tá aqui, ó, ele, ó, aqui embaixo, tá? E todos esses músculos, né, dos intercostais aí e o pulmão lá no seu interior, tá? Olha só, internamente, nas fossas nasais, onde inicia esse processo de inspiração, lá no tórax, como acabei de comentar para vocês, tá? E nós já vamos agora para dentro dos pulmões. Olha só lá, ó. Todo esse processo ocorrendo, ó, veja a movimentação aí dos pulmões, né? Essa movimentação dos músculos intercostais e também do diafragma acontecendo, tá? Onde vai permitir essa entrada de ar ou dos pulmões ou o esvaziamento do ar. Tá? Nós já avançamos e muito aí, vocês viram, nessa nossa viagem lá pelos brônquios, bronquíolos e chegamos até aos alvéolos. E toda essa capilaridade aí, essa rede de capilares vai permitir com que essas trocas gasosas ocorram. E nós já sabemos, hein? Quando esse sangue é venoso e ele é ilustrado na cor azul, porque esse sangue venoso ele está rico em CO2, ele já vem trazendo lá da célula esse CO2, e aqui nos alvéolos, né, que tem aí um epitélio, uma camada muito fina que permite essas trocas gasosas do sangue com os tecidos dos alvéolos, e aí elimina o CO2, e nesse mesmo momento o O2, o gás oxigênio é capturado. Então, ó, olha só, então nós temos ali, ó, em azul o sangue venoso,
em que a hemoglobina, as hemácias, né, trazem aí a carbohemoglobina, que essa proteína aí ligada ao CO2 ajuda nesse transporte e lança para os alvéolos. E o O2, né, o oxigênio, ele é então absorvido, esse sangue já muda para arterial, tá bom? Porque no sangue arterial ele vai ser rico em oxigênio. E aí tem a oxihemoglobina. Quando essa molécula aí de O2 se junta à hemoglobina, uma proteína, né? E que essa combinação, digamos assim, essa parceria vai permitir o transporte do O2, do oxigênio, até a todas as células, tá? Então, nós temos aí, quando o sangue ele é bombeado do coração para o pulmão, então essa é uma circulação, pequena circulação, né? Então, é do coração para o pulmão e depois retorna ao coração, e do coração ele vai ser bombeado para todo o corpo, ali vai já cumprir a grande circulação, né? Onde do coração ele vai ser bombeado para todas as células do corpo, onde o sangue arterial vai alimentar essas células com todas as substâncias. No caso aqui nós estamos tratando do sistema respiratório, então ele vai rico em oxigênio, tá? Ali, olha só, olha aí as hemácias, os glóbulos vermelhos, eles vão estar transportando, se for sangue arterial, vão transportar oxigênio, e se for o sangue venoso, ele vai trazer o gás carbônico, tá? Então, aí, ó, uma grande viagem que nós fizemos aí por dentro dos pulmões, dos alvéolos, e agora aqui pelas hemácias, né, pelos glóbulos vermelhos, com esse transporte, né, essa importante função aí de transportar oxigênio e também de trazer o gás carbônico, tá? Vamos continuar aí com o processo de respiração pulmonar e a hematose. Vamos detalhar um pouco mais que a hematose é o processo de trocas gasosas que ocorre nos alvéolos pulmonares. Então, essas trocas gasosas, como apresentei para vocês ali também no vídeo, ele vai acontecer nesses alvéolos. Neste processo, o oxigênio presente no ar inspirado passa por difusão para o interior dos capilares, olha aí. E o gás carbônico presente nos capilares difunde-se, é eliminado para o interior dos alvéolos. E assim ocorre essa troca, né, de trocas gasosas denominadas. Na ilustração aí, só para você fixar bem na sua mente, fotografar aí na sua mente, até desenhar. Sugiro muito que vocês desenhem essas estruturas, né? Os órgãos que compõem o sistema respiratório e como ocorre aqui essa troca gasosa nos alvéolos. Então, nós temos aqui, ó, os alvéolos e o oxigênio, que no caso está vindo do processo de inspiração, né, no ar que foi inspirado. E aí, ó, quando o oxigênio ele vai, então, aqui, ó, ser capturado pela hemoglobina, né? O oxigênio entra ali, vai formar uma combinação oxi-hemoglobina, e aí ele vai ser lançado pelas hemácias, ó, para todo o corpo, tá? E neste mesmo, eu comecei aqui no início do processo, mas depois, quando ele volta, ó, aqui sangue arterial, né? Sangue arterial, rico em oxigênio. Mas aí vem o sangue venoso, ó, já é a cor azulada. Então, esse capilar ali, ele vai eliminar para o meio externo o CO2. Olha aqui o CO2. E aí esse CO2 vai fazer com que também esse processo ele vá ocorrer, né? O ar vai ser eliminado no processo da expiração para o meio externo. Então, isso tudo é importante ali em uma função que ocorre da respiração celular, porque isso vai acontecer na célula.
vai ter a participação lá das mitocôndrias também nas etapas de respiração celular. Veja que é o processo, né, de produção de energia realizado no citoplasma das células e nas organelas chamadas de mitocôndrias, utilizando oxigênio inspirado. E aí, neste processo de respiração celular, vai acontecer ali toda a produção também de uma série de funções importantes, que é o ATP, substâncias, moléculas importantes com o ATP, que é a energia, né? Tem a energia necessária para as nossas atividades diárias, para todo o funcionamento dos órgãos do nosso corpo. Tá? Mas todos esses órgãos do sistema respiratório, ele precisa ser cuidado, porque o funcionamento, a alteração do funcionamento dos órgãos do sistema respiratório pode ali causar doenças. Então, nós vamos ver algumas doenças aí do sistema respiratório. Vejam vocês que são vários fatores causadores de doenças. Então, infecções. Muitas infecções acometem alguns órgãos do sistema respiratório. As infecções são causadas por micro-organismos patogênicos. E aí nós temos gripes, pneumonias, sinusites, faringites, rinites, né? Rinites não alérgicas, porque nós vamos ter também aquelas alérgicas, tá? Então, neste caso, as doenças do sistema respiratório, eles podem também ser desencadeados por alérgenos, tá? Que são os causadores das alergias, tais como poeiras, pelos de animais, ácaros, pólens, mofos, né? Todos esses podem nos causar alergias. E também por medicamentos. Efeitos colaterais desses medicamentos, eles podem causar reações alérgicas. Daí a importância de não ter automedicação. Nós não sabemos ou não temos ali todas as informações do que essas substâncias podem causar no organismo a respeito da automedicação. A respeito dos fatores do ambiente, como ácaros, fungos, né? Isso tudo está relacionado à higienização do ambiente, né? Limpeza, botar ali as roupas de cama também para pegar um sol de vez em quando, né? Ter trocas dessas roupas de camas, porque elas têm contato diretamente com o nosso sistema respiratório e assim podem nos causar alergias. Além de micro-organismos, né? Contato com pessoas ou com substâncias, ambientes que tenham micro-organismos patogênicos, tá? Também é importante citar que as doenças respiratórias podem ser causadas por fatores genéticos. Esses fatores genéticos são doenças herdadas. Então, tem ali asmas, fatores de bronquites. Todos estes podem ter ali fatores desencadeados por questões genéticas. Outras são por poluição do ar. Então, nós temos aí, né, que a qualidade do ar, imagine viver em um ambiente em que você tem uma alta concentração de particulados, né? Então, essa poluição do ar podem causar, né, doenças, o dióxido e o monóxido de carbono, que inclusive eles não têm cheiro, odor e podem inclusive matar o indivíduo, levá-lo à morte, infelizmente, a óbito, né? Porque eles são altamente tóxicos. Nós vemos também o tabagismo. Para quem fuma, né, sabe que está consumindo ali uma série de produtos, né? Nas fumaças de cigarros, charutos, cachimbos, né, em várias regiões do Brasil. Então, para quem é tabagista, já sabe que está prejudicando os seus pulmões. Mas também tem aquela pessoa que está sendo um fumante passivo, só a fumaça do cigarro, ele já pode causar ali também problemas de saúde em outras pessoas, tá? Então, nós temos aí também alguns agravantes para essas doenças, que são os cânceres de boca, laringe, esôfago, pulmão, todos esses associados ao tabagismo, efizema pulmonar,
infarto e acidente vascular cerebral, até mesmo impotência sexual e em gestante podem causar aborto. Eu trouxe aí de todas essas doenças uma ilustração para vocês de um câncer, né, de pulmão. É o caso aí mais grave, digamos, que nós podemos citar sobre o tabagismo. Então, todos nós sabemos que doenças respiratórias podem ser causadas ali por micro-organismos, tá? Elas podem ser causadas por fatores genéticos, podem ser causadas por poluição do ar, mas quando causadas por tabagismo, é uma decisão própria do indivíduo, tá bom? Então, ó, nossa aula aí foi muito rica, né, com essa viagem que nós fizemos aí pelo sistema respiratório. Tchau!